Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder contar com a sua presença amiga e fraterna aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nesta sexta-feira, dia 5 de outubro de 2018, estamos finalizando a 26ª Semana do Tempo Comum e hoje nós também celebramos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nesta primeira sexta-feira do mês de outubro. Queremos então pedir a Jesus manso e humilde coração que faça do nosso coração semelhante ao dele. E a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 16, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida! Se em Tiro e Sidônia se tivessem realizado os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento, vestindo-se de saco e sentando-se sobre a cinza. Pois bem, no dia de julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Até o inferno será rebaixada. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos despreza, a mim despreza. Ora, quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então caminhando no nosso ano litúrgico e podemos a cada dia nos enriquecermos cada vez mais com os ensinamentos através da Palavra de Deus. E o Evangelho de hoje, então, ele conclui a mensagem com que foram enviados os 72 discípulos. E aqui, então, para nós, uma indagação. Por que fala Jesus tão duramente da cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum? Que nos quer dizer Jesus com esse questionamento, com a condenação das cidades? A condenação das três cidades, elas, então, deve ser entendida em três níveis, para que nós possamos, então, compreender o que Jesus então está transmitindo para nós através desse fato muito curioso. Em primeiro lugar, Jesus então sublinha que essas cidades não acolheram a palavra pregada por ele, isto é, a graça do Evangelho, o apelo à conversão. E aí nós podemos já compreender o porquê que Jesus, então, ele é tão incisivo e duro com essas cidades. E, em segundo lugar, Jesus, então, realça o quê? O abandono dos seus. Talvez se dê conta da hostilidade do povo. As cidades pagãs de Tiro e também de Sidônia terão um juízo menos severo que o povo de Israel. E, em terceiro lugar, Jesus prevê que o Evangelho ultrapasse as fronteiras da Galileia, que chegue aos gentios, enquanto as cidades que, por primeira, ouviram a sua pregação, permaneçam assim então fechadas num judaísmo anticristão. Este Evangelho é também para nós o que? Um aviso para todos aqueles que se excluem da graça do Senhor e caem na hipocrisia e na resistência sublinhada pelo ai de Jesus. Jesus lastima o maior dos pecados, o pecado contra o Espírito Santo. Fechar os olhos às manifestações da graça, à oferta de perdão, é o grande risco da missão cristã. Jesus então disse claramente: quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E aqui está então os três porquês de que Jesus, então, é incisivo contra essas cidades. E assim, então, meus queridos amados irmãos, é preciso também nós abrirmos o nosso olhar para poder compreender que a graça de Deus também se faz presente em nossa vida. E qual a nossa postura diante dessa proposta que Deus nos traz? De vida, de salvação? Como é que nós acolhemos? Como que nós, então, compreendemos a ação de Deus na nossa vida? Senão, correremos o sério risco de, no dia do julgamento final, irmos reclamar com Deus, e aqui nós já podemos compreender a primeira leitura de hoje. Mas
corremos o risco então de reclamarmos com Deus no dia do nosso julgamento: mas Senhor, quando foi que tu me visitastes? Quando foi que o Senhor veio ao meu encontro? E aí nós vamos então ouvir o seguinte: eu enviei mensageiros, pessoas que então lhe anunciaram a boa nova, que lhe direcionaram o seu caminho, mas você, preocupado com seus problemas, seus próprios interesses, no seu egoísmo, no seu individualismo, você não se abriu à graça de Deus que lhe visitou no tempo oportuno. E quantas pessoas no dia de hoje, a começar aquelas que nós então vamos ao encontro dela, fazendo um convite para ir para a igreja, né? Isso na nossa família, não precisamos ir longe não. Chamamos para a igreja, a pessoa nunca tem tempo, sempre tem desculpa: estou ocupado, tenho que fazer isso, aquilo, outro. Mas quando é para uma festa, quando é para uma outra coisa, sempre arruma tempo. E não estou dizendo com isso que não devemos então ir às festas, que não devemos então ir para o nosso lazer. Devemos sim. Isso também é salutar na nossa vida. Agora, o que nós não podemos é deixar de lado a graça de Deus que nos alcança, que nos visita. E como dizia a primeira leitura de hoje, nós temos então Jó, que também ouve agora uma resposta de Deus. Ele que então reclamou, murmurou, falou, agora então é a vez de ele ouvir Deus que lhe fala. E é interessante porque Deus vai lhe chamar a atenção e provocar também ele a reflexão sobre toda a criação, onde Deus criou tudo. E Deus lhe questiona: ora, foi você que criou algo? Você que disse ao amanhecer para poder então se abrir? E a conclusão de tudo isso é Jó, que vai perceber que falou mais do que devia, ou como nós então dizemos no dito popular, falou mais que a boca. E ele então se rende a tudo aquilo que o Senhor lhe propõe, lhe indaga, e chega de fato à conclusão que errou. E ele então resolve silenciar para poder deixar Deus agir na sua vida. E quantas vezes, meus queridos e amados irmãos, nós também somos assim, reclamamos de tudo para Deus. Até mesmo uma graça que recebemos: mas Senhor, não era assim que eu queria. Era assado, é dessa forma. Ou seja, muitas vezes nós queremos ter um Deus ao nosso serviço, que seja a nossa imagem, a nossa semelhança, aquilo que nós queremos, e não nós a imagem e semelhança do Criador. Então é preciso que também nós olhemos para a nossa vida, se também não agimos erroneamente, porque Deus que criou todas as coisas, Ele sabe que aquilo que nós necessitamos, como agir no tempo, no momento oportuno para agir em nossa vida. Só que muitas vezes, regrado então pelo imediatismo a qual nós estamos então vivenciando, nós queremos tudo num passe de mágica, para ontem. E não é assim. Deus tem o seu tempo para poder agir também em nossa vida. E com o salmista de hoje, nós somos então convidados a clamar ao Senhor que conduza a nossa vida sempre nos seus caminhos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Por quê? O mundo de hoje está cheio de atalhos que nos levam à perdição. Caminhos curtos para a felicidade, mas uma felicidade que provém o quê? Dos prazeres que o mundo oferece, das drogas, do álcool, da prostituição e de tantas outras coisas. E sabemos que o fim de tudo isso é a perdição, é a morte. E nós queremos então caminhar para a vida. E no Evangelho de São João, Jesus se autodefine como o caminho, a verdade e a vida. E é nesse caminho que nós devemos caminhar. Mas é preciso também que a graça de Deus alcance, porque por nós mesmos somos frágeis, limitados. Fatalmente cairemos, se não é a graça de Deus agir na nossa vida, cairemos então na tentação de deixar-nos seduzir pelos atalhos que o mundo nos oferece. E assim, então, meus queridos amados irmãos, deixamos então de acolher a palavra de Deus, Deus que nos visita, a graça de Deus que nos alcança no momento oportuno, nos apontando, nos conduzindo, nos levando sempre para a salvação. Mas se nós não estivermos propensos, abertos para isso, iremos então, ou melhor dizendo, não iremos enxergar Deus que nos visita a cada dia, a partir do momento que nós então
permitamos, demos livre acesso a Ele na nossa vida. Que nós possamos então, a exemplo de São Benedito, cuja memória facultativa hoje nós celebramos, possamos também com ele aprender pelos caminhos da simplicidade, da humildade, a via que nos leva à santidade, como foi a sua vida. E pensamos também ao coração de Jesus, esse coração que foi transpassado pela lança, que jorrou sangue e água, que essa água nos purifique, o sangue nos liberte, para que nós possamos então assim enxergar Deus agindo na nossa vida, na nossa história, e que nós possamos sempre ir ao seu encontro. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através desse nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua presença amiga e fraterna. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva, é fácil. É só você clicar aqui embaixo no vermelho em inscrever-se. E venha também fazer parte dessa família, ajude-nos a divulgar esse canal, esse vídeo, compartilhando com seus grupos de WhatsApp, na comunidade. Vamos então fazer com que a palavra de Deus possa chegar ao maior número possível de pessoas e assim Deus possa visitar os corações de tantos irmãos que estão aí necessitados da graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Benedito, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.